Amém. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Hoje pela manhã, eu até fiquei brincando com a Cíntia, me escalou para poder dar aula hoje de manhã. Mas foi uma experiência muito interessante, eu estudei bastante o livro de Abacuque durante essa semana, e a gente vê aqui no capítulo 1, verso 2, e no capítulo 2, verso 1, uma queixa de Abacuque. Abacuque, ele reclama com Deus. Então, no capítulo 1, verso 2, Abacuque fala o seguinte, diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? E no capítulo 2, verso 1, Abacuque continua nesse movimento diante de Deus, de apresentar a sua queixa, e ele se coloca com firmeza diante do Senhor. Ele fala: ficarei aqui no meu posto de vigia, no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardando para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então, quando de manhã estava dando essa aula, foi uma aula muito boa, passou muito rápido, mas uma das coisas que foram ministradas ali naquela aula de manhã é que cada um de nós teremos problemas, teremos dificuldades, teremos queixas. Então, a questão não é se você vai ou não vai ter queixas, a questão não é se você vai ou não vai ter problemas, a questão não é se você vai ou não vai ter crise, você terá crise. Aliás, a Bíblia já adverte dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, a questão não é ter a crise, a questão é o que você faz quando você está na crise, onde você vai quando você está na crise, a quem você pede ajuda quando você está na crise. Porque é exatamente isso o que Abacuque fez. Ele tinha uma queixa, tinha uma crise, teve um problema, mas ele se apresentou diante do Senhor. Nós temos queixas, nós temos dificuldades, né? Nós temos desemprego, nós temos doença, nós temos dores, nós temos tudo aquilo que acontece com todo tipo de gente, mas nós temos um socorro bem presente no dia da angústia, que é o nosso Deus. E a minha palavra para você é que você aceite esse desafio de se colocar diante de Deus para, de fato, apresentar aquilo que acontece na sua vida ao Senhor, porque Ele traz o livramento, Ele pode trazer o socorro. Abacuque, aqui no capítulo 2, verso 4, ele chega a uma conclusão diante do Senhor, quando ele começa a ouvir de Deus qual seria a resposta à crise que ele estava vivendo. Abacuque, ele foi contemporâneo de alguns outros profetas, e ele vivia um período de destruição. Se você ler o texto, o livro de Abacuque, é um livro curtinho, é fácil de ler, mas ele estava vivendo um tempo onde o povo sofria, onde havia violência, onde havia injustiça, onde havia pouco dinheiro, onde havia poucos recursos, onde havia muitos impostos, onde havia muita maldade. Eu não sei se Abacuque estava há 600 anos antes de Cristo ou se ele estava vivendo em 2019, porque parece que está vivendo nos nossos dias. E ele então apresenta a sua queixa a Deus, fica de vigia, e Deus então começa a responder a ele. E aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, Deus diz o seguinte: escreva, o ímpio está envaidecido. Ele está falando aqui do povo da Babilônia. O ímpio está envaidecido. O ímpio é aquele que não serve a Deus, aquele que não se coloca diante do Senhor. Está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Amém? Repita assim comigo: o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Aí eu me fiz a pergunta: o que significa viver pela fé? A gente fica brincando lá em casa, né? Que tem gente que não gosta de trabalhar, que quer viver de sol. E aí vai para o sol, né, e fica vivendo de luz. Mas não consegue nada, porque para você poder ter dinheiro, para você poder ter recursos na vida, você precisa desenvolver trabalho, para que você tenha os frutos que você sonha, você vai precisar produzir para gerar esses frutos. E muita gente acaba querendo ter acesso aos resultados, mas sem o sacrifício que nos é imposto pelo trabalho. Mas o que significa viver pela fé? Então eu vou parar de trabalhar e vou pedir a Deus que Deus vai me dar o que eu preciso? Viver pela fé significa que eu vou parar de estudar, vou orar, vou fazer a prova e vou passar?
Viver pela fé significa dizer que eu vou ficar todo mulambento, todo feio, todo remelado e vou casar com uma mulher linda ou vou casar com um homem lindo? Viver pela fé significa que eu vou acordar meio-dia, vou acordar tarde, vou dormir tarde, não vou ter dor nas costas? Não é porque, não sei se já aconteceu isso contigo, mas tu acorda tarde, o corpo parece que fica moído, né? A gente não foi feito para ficar muito tempo na cama. Então, o que é viver pela fé? O meu justo viverá pela fé. O pano de fundo aqui é o povo da Babilônia, arrogante, soberbo, forte, poderoso, se dando bem e sem nenhum relacionamento com Deus, desejando coisas, conquistando coisas, sem ter relacionamento com Deus. Em algum momento, Abacuque olha aquilo e ele fica chateado, fica aborrecido, talvez porque desejou o que não deveria desejar, talvez porque estava sofrendo mais do que deveria sofrer, e ele fala: Senhor, até quando, Senhor? Vai acontecer essa violência, essas coisas, até quando o Rio de Janeiro vai ser conhecido pelos tiroteios, pelas balas perdidas? Outro dia eu estava conversando com a irmãzinha ali, ela estava dizendo: não, eu pego um ônibus, vou pela Brasil, já estou acostumada, de vez em quando eu abaixo, passa alguém de fuzil do lado, de vez em quando eu me jogo. Até quando a gente vai ficar acostumado com isso? Eu era garoto, jogando futebol, lá no Muquiço. Eu me lembro como se fosse hoje, um carrinho de obra com 2 corpos com as cabeças decepadas. Eu olhei aquilo, fiquei assustado. E aí a gente vai se acostumando com a desgraça, vai se acostumando com a tragédia, vai se acostumando com uma imagem dessa apavorante, vai se acostumando com o tiro que o outro levou, vai se acostumando. Até quando? E aí a gente entra nessa posição de questionar Deus, até quando essas coisas vão continuar acontecendo, e Deus dá a resposta para Abacuque e dá a resposta para você também. O meu justo viverá pela fé. Espera aí, calma, e o que é viver pela fé? É ser livre de todo o mal? Porque não é o que eu vejo gente boa sofrendo, eu vejo pessoas boas passando por situações difíceis. E eu, então, queria falar com você hoje, nessa noite, sobre o que é viver pela fé. Essa palavra fé é uma palavra anouteia, lá no hebraico, eu não lembro muito bem, e ela é usada dentro de um entendimento do que significa viver pela fé. E para te explicar melhor, eu queria ler com você alguns textos bíblicos e trazer algumas explicações. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 13. Tem aqui uma passagem, uma experiência que aconteceu com Moisés, Josué, Ur e Arão. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Foi o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito, caminhando pelo deserto, sentiu sede, Deus deu água, e ele tinha que enfrentar agora um exército inimigo. Eram os amalequitas, porque eles estavam passando no meio do caminho do deserto, e aquele exército dos amalequitas, que eram liderados por Amaleque, eles queriam, amalequitas por isso, eles queriam destruir, brigar com medo ou querendo tomar os pertences do povo de Israel. Então, verso 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas num lugar chamado Refidim. Verso 9, então Moisés disse para Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles, no caso Ur e Arão, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo de Moisés, debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, e um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como um memorial
e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E vai, né? O que significa viver pela fé? O meu justo viverá pela fé. Ou, o meu justo viverá em fidelidade. A melhor tradução para isso significa firmeza. O meu justo viverá firme. O meu justo viverá firmado. Para a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, antes do apóstolo Paulo e antes da declaração de Hebreus sobre a fé ser o firme fundamento das coisas que não se veem, não havia esse pensamento abstrato, não havia esse pensamento subjetivo. Dentro da perspectiva do pensamento do Antigo Testamento, era tudo prático, era tudo concreto. E a fé era entendida como algo firme. Então, a mesma palavra usada lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, é essa palavra que fala que Moisés se assentou firme sobre a rocha. Que fala que Arão e Ur seguraram firmes os braços de Moisés. Que fala que Moisés, quando tinha os braços firmes, o povo de Israel prevalecia. E a partir disso a gente pode tirar algumas características do que significa viver pela fé. Primeiro, viver pela fé é viver com firmeza na aliança. Josué, aqui no capítulo 10, no versículo 10, perdão, Êxodo 17, 10, Josué, ele vai lutar. Moisés, Arão e Ur subiram a colina. Pessoas diferentes, grupos diferentes, Josué com alguns homens, foram fazer uma determinada atividade. Moisés, Arão e Ur foram para outro lugar fazer outra atividade, mas eles tinham uma aliança, um objetivo comum. Uma das características que significa viver pela fé é viver em aliança tendo algo comum. Viver pela fé é quando você tem gente do teu lado que tem aliança contigo, como Moisés tinha com Arão e Ur, como Moisés tinha com Josué, como Moisés, Arão e Ur tinham com Josué e com o povo, e como o povo tinha com eles. Viver pela fé significa você viver conectado a um propósito que é maior do que você e que faz com que você movimente a sua vida para ajudar e para ser ajudado, para cuidar e para ser cuidado. Viver pela fé é você dividir as tarefas, mas tendo o mesmo objetivo. É estar firme no propósito. Viver pela fé significa dizer que tem algo maior do que eu, pelo qual eu luto. Tem algo maior do que eu, pelo qual eu me envolvo, pelo qual eu invisto meus recursos, como foi aqui no momento dos dízimos das ofertas. Uma coisa maior do que eu envolvo o meu tempo fazendo missões. É uma coisa maior do que eu envolvo toda a minha vida, porque é maior do que eu. Viver pela fé é quando você está firme no propósito de que existe algo mais importante do que a sua própria vida e que faz com que você se conecte, faz com que você se alie, faz com que você se una para que estes propósitos eles possam acontecer. Viver pela fé é viver em aliança. Deus quer você unido a Ele. Viver pela fé é a sua firmeza na unidade com Deus. O meu justo viverá pela fé, viverá unido com Deus. Domingo passado eu falei isso, vou repetir agora. Abacuque faz uma queixa, Deus responde algo totalmente diferente. Abacuque ouve de Deus e fala de novo com Deus, Deus responde algo diferente. E o livro do Abacuque começa com Abacuque trazendo uma queixa e terminando dizendo, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na oliveira. Todavia, eu me alegrarei, não porque eu tive as minhas respostas, não porque eu consegui a resposta do que eu queria, não porque a minha queixa foi atendida. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Viver pela fé é quando você está conectado com Deus, vive por um propósito maior, que faz com que todas as suas lutas valham a pena. E é assim que eu luto as minhas guerras. Viver pela fé, o meu justo viverá pela fé, é quando tem algo mais importante do que eu sou capaz de arriscar, que eu sou capaz de ir, que eu sou capaz de me envolver, que eu sou capaz de me investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vontade, que eu sou capaz de fazer. Eu tenho um propósito, o meu justo viverá pela fé. Significa que eu tenho uma aliança com Deus, que me faz fazer coisas que vão além daquilo que eu mesmo pensava fazer um dia.
Cada um no seu cada um segundo o seu chamado, cada um segundo a missão que lhe foi confiada, mas o mesmo objetivo comum. E um ajudando o outro. Josué precisava da bênção, Moisés queria continuar abençoando. Viver pela fé. O segundo ponto, o que significa? É manter as mãos erguidas, ou seja, continuar firme para abençoar. Tem gente que desiste de abençoar. Me perdoem a expressão chula, mas que já perderam a paciência de abençoar. Pais que já não suportam mais abençoar os filhos. Vai embora. Antigamente havia um relacionamento diferente, né? O filho pedia, me dá a bênção. E o pai ou a autoridade falava, Deus te abençoe. Isso foi roubado da gente. Foi roubado dos pais, das mães, das famílias, a autoridade para abençoar. Hoje a gente perde a paciência muito rápido. Viver pela fé, o irmão justo viverá pela fé, é continuar abençoando e querendo abençoar. Mas tem gente que a gente não quer abençoar, mas eu quero continuar abençoando. Então Deus fala contigo, você entra aqui e Deus fala contigo, faça um jejum de silêncio, faça um jejum de reclamação, você sai, esquece, pega o carro, vira a esquina, a primeira coisa que a tua mulher fala é o que o pastor falou no culto. E aí você é capaz de... minha mulher, o pastor falou isso agora no culto mesmo. Porque quando você entra no carro, você já esqueceu e começa a reclamar, então para. Viver pela fé é colocar que o outro motorista, ou que o outro que dirige o carro, merece a tua bênção. E olha que eu estou falando uma coisa gravíssima. Porque abençoar outros motoristas hoje é um ato de fé, amém, queridos? Porque a vontade que dá é você bater. Né? Meu pai, ele dizia, meu filho, o bom é ter um carro com para-choque de trilho de trem. Que aí quando alguém vier, você finge que não viu e deixa bater. Porque a vontade que dá é você parar de abençoar, é parar de evitar o atrito, é parar de evitar os aborrecimentos. Moisés, ele nos ensina o que é viver pela fé, quando ele está com as suas mãos erguidas. Ele não quer parar de erguer as suas mãos. O cansaço chega, mas a vontade é a mesma. Uma coisa é eu não aguentar mais, estou no meu limite, fiz o que eu podia, já não consigo mais. Outra coisa é eu não desejar, eu não ter vontade, eu não quero mais abençoar. Viver pela fé é, primeiro, viver em aliança. Segundo, manter as mãos erguidas, querer abençoar e continuar querendo abençoar. E a pergunta que Deus faz ao teu coração é, você já desistiu de abençoar alguém? Já desistiu de abençoar o governo? Já desistiu de abençoar as autoridades, as polícias? Já desistiu de abençoar seu filho, sua filha, seus pais, seus tios, seus avós? Desistiu de abençoar a igreja? Desistiu de abençoar o pastor ou os pastores? Desistiu de abençoar o marido ou a mulher? Então veja, viver pela fé é não desistir de ser um abençoador de vidas. Terceiro ponto, quando ele não aguentava mais, ele cansou, Arão e Hur providenciaram uma rocha e ele pôde se sentar e foram o apoio para as mãos de Moisés. Viver pela fé é ser alguém que vai apoiar aos que são mais fracos, ou que estão mais fracos, ou aqueles que estão precisando de ajuda. É pegar a pedra, e quando você ouve falar sobre rocha na Bíblia, você está ouvindo falar sobre uma referência a Jesus Cristo, você está ouvindo falar sobre a pedra angular, sobre Ele é a nossa rocha. Então, quando você pega Jesus e coloca como apoio para a vida de alguém, isso é viver pela fé. É quando você vê alguém que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que já está desistindo de abençoar, não porque queira, mas porque não consegue mais. Alguém que está abrindo mão e você agora coloca Jesus para que aquela pessoa seja apoiada por Jesus. E mais do que isso, você se torna um representante de Jesus. E como Jesus fez, você se torna a rocha para a vida daquela pessoa. Viver pela fé é quando você é capaz de ir além das suas necessidades e ser você a resposta para a necessidade de alguém que está precisando e está do seu lado. A mesma palavra
foi usada aqui no livro de Êxodo, capítulo 17. Também foi usada em Isaías, capítulo 33, versículo 6. O que significa viver pela fé? Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, 6 diz assim: Ele será o firme fundamento, ou seja, a mesma palavra, Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Viver pela fé é você entender que Deus, o Senhor, o Messias, Jesus Cristo, vai ser um fundamento para a sua vida no tempo em que você vive. Qual o tempo que você vive? Tempo de paz? Tempo de guerra? Tempo de alegria? Tempo de tristeza? 2019? Ou você nasceu em 1968? Qual o tempo que você vive? Ele será o firme fundamento no tempo que você vive. Deus, Ele nunca deixou de ser o fundamento, seja para quem quer que seja. Seja você do tempo passado, seja você do tempo presente, seja você daqui a pouco no tempo do futuro, Ele será o seu firme fundamento. E a chave para que você possa viver pela fé, para que você possa colocar Ele como esse firme fundamento, e é isso que a palavra significa, viver pela fé, é estar firmado no firme fundamento. Viver pela fé é não ser abalado, mas estar firmado no firme fundamento. A chave é o temor do Senhor. Essa é a chave. Essa é a chave. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor vai liberar para você uma grande riqueza de salvação sobre a sua vida. Viver pela fé é temer a Deus. Temer não é ter medo apenas. Temer é respeito. Temer é dar honra. Temer é valorizar. Temer é aclamar. Temer é compreender poder no outro. E se eu faço desse outro que eu tenho um reconhecimento de que tem grande poder, como o meu firme fundamento, é que ele não me assusta, mas ele gera em mim um sentimento de respeito e de valor, e eu me coloco sobre ele, me firmo sobre ele, e a quem temerei? Fiz do Senhor a minha rocha, a quem temerei? Viver pela fé é estar firmado no Senhor, que Ele é o firme fundamento para você, no tempo em que você vive. Ainda no Salmo 119, versículo 30, viver pela fé é uma escolha. O meu justo viverá pela fidelidade, o meu justo viverá firme, o meu justo viverá pela escolha que ele faz. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Viver pela fé é uma escolha. Às vezes essa escolha pode ser uma escolha muito difícil. Às vezes essa escolha vai representar que você vai precisar abrir mão de um monte de coisas. Viver pela fé é isso. Viver pela fé é você ser capaz de confiar mais em Deus do que nos homens. Eu já falei para vocês e vou repetir, o cativeiro babilônico do povo de Israel, que aconteceu quando o profeta Jeremias profetizava e Abacuque viu que isso continuou, e ele ficou agoniado, por isso ele escreveu sobre a sua queixa. Jeremias foi pouco antes de Abacuque, mas tudo começou quando o povo de Israel, em vez de confiar em Deus, eles preferiram confiar em uma outra nação, e foram então pedir ajuda. Olha, deixa a gente ficar aqui, porque se vierem os inimigos, vocês são fortes, nós nos aliamos, e vamos lutar contra o inimigo, e nós vamos vencer. E o que aconteceu? Porque não confiaram em Deus, o inimigo atacou, e o inimigo derrotou aquele povo, e o povo de Israel entrou no cativeiro, ficou escravo. Escolher confiar em Deus. Escolher acreditar que a resposta, que a solução, ela vem do Senhor. Escolher acreditar que Deus ainda tem poder para fazer coisas grandes e impressionantes e que Ele ainda é capaz de responder orações. Que Ele ainda é capaz de nos surpreender com o seu amor e com a sua graça. Então, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o meu justo viverá pela fé, simplesmente é uma confiança inabalável na palavra de Deus.
Em contraste com os ímpios, que não vivem pela fé, dependem de si mesmos, confiam em si mesmos, se sentem um Deus. Então, Abacuque, eu volto para lá e eu encerro com esse texto, Abacuque capítulo 2, versículo 14, diz assim: Mas a terra, porém, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Tem algo muito profundo aí nessa expressão, porque os babilônios, eles não só conquistavam, como eles queriam continuar conquistando. Não só eles dominavam, como eles queriam continuar dominando. E eles falaram: nós vamos dominar tudo, nós vamos colocar o nosso reino, vai ser enorme. E Abacuque fala: não, o reino não vai ser dos babilônios. Assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento se encherá, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. O reino que será estabelecido não será o reino da Babilônia, será o reino de Deus. Viver pela fé é você entender que ainda que os exércitos inimigos e ainda que este mundo estabeleça um padrão, você não segue aos conceitos e aos estágios desse mundo, você vive além, você vive naquilo que Deus prometeu que faria. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na videira, todavia eu me alegrarei do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Não vai ser esse povo que vai dominar. Deus é quem vai dominar sobre tudo. E se Deus domina sobre tudo e eu estou do lado de Deus, aí eu posso aquietar o meu coração e descansar no Senhor. Viver pela fé é saber que Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Esse é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que você tenha convicção de que vai acontecer.